Em primeiro lugar, quero agradecer-vos o vosso convite para estar aqui presente num local que para mim é muito importante, não só, na minha opinião, ser um edifício muito importante para o nosso Conselho e muito especialmente para a Câmara, como para mim há muitos anos que tem, e muitas vezes me lembro, porque foi aqui que eu comecei a estudar no liceu. E depois, quando abriu o externato académico, daqui passei para o externato académico. Contudo, o meu nome, portanto, é Filipe Santos Silva, morador no Estorninho, que é quase uma cidade, nascido e criado no Estorninho e residente no Estorninho, onde felizmente e graças a Deus, comecei a fazer a minha vida caseira, com esposa, filhos, etc. A idade, sinto-me muito satisfeito pela idade que tenho. Muitos dizem, eu já sou velho. Eu sinto-me muito feliz por Deus Nosso Senhor já me ter dado a possibilidade de eu já dizer que tenho 80 anos. Nasci no dia 26 de janeiro de 1940. A hora é que eu não sei dizer. Muito bem. Sempre vivi, digamos, no Estorninho. A escola primária, Fila, na Portela, uma localidade que fica ali a cerca de, se calhar, 2 quilómetros, a pé, por um carreiro de chão, a chover, cheio de barro e lama, mas enfim, costuma-se dizer que quem corre de gosto não cansa, e foi o que me aconteceu a mim. Andei lá há 4 anos e fiz lá a 4ª classe, e como tal, a professora com quem eu fiz a 4ª classe, fiz também a admissão ao liceu, à indústria e ao comércio, do qual passei porque eu era um bom aluno, muito estudante e muito inteligente, de modo que depois fui para as Caldas, para o comércio, e vinha a pé do Estorninho para o Bom Barral, que era um alcatrão que se fazia todo, que era chão de barro, para a automotora das 7 da manhã. E depois vinha na automotora das 7 da tarde e ia a pé novamente para o Estorninho, porque nem de bicicleta no inverno se podia passar. O meu falecido pai comprou-me uma bicicleta de luxo, da marca Bauer, e como tal, eu, a maior parte das vezes, tinha que deixar a bicicleta encostada a uma cepa, porque senão tinha que ir a pé e com a bicicleta às costas, porque não conseguia passar. Até que ao fim do 3º ano, cansei-me e desisti de estudar. Disse aos meus pais, e o meu pai, graças a Deus, era um grande produtor de vinho, tinha muitas propriedades, e como tal chamou um caseiro, mandou fazer 3 enxadas no Laloa, que tinha a sua oficina ali nos Matinhos, e disse para o caseiro, olha, aquelas canetas que estão ali são para o meu filho, para o seu filho. Até lá não a estudar, mas ele agora quer ir para outra faculdade, quer ir tirar outro curso. De maneira que é assim, vocês vão ler, ele vai fazer tudo menos
determinados trabalhos que ele evocou. O resto ele vai fazer com calma e vocês vão ensinar tudo calmamente para ele aprender, que é para depois ele saber mandar. E assim foi. Fui com muito gosto para as propriedades. Ao nascer do sol estávamos nas propriedades. Quando se punha o sol vinhamos embora. Submeti-me a tudo como se fosse um trabalhador normal do meu pai, embora, como já citei, não fazia tantos trabalhos com o mesmo esforço. Agora, por aquilo que eu tinha ouvido e a intenção do meu pai era que eu aprendesse, e eu gostei muito e andava lá com muito gosto para aprender, porque, enfim, sabia que, se Deus quiser, que iria herdar as vinhas e que depois tinha que saber mandar para os homens fazerem como eu queria, conforme tinha aprendido. De modo que depois abriu aqui no Bom Barral, no espaço onde estou, a quem eu agradeço de me terem tido a amabilidade de me terem convidado para estar aqui, nesta pequena entrevista ao convívio. E então vim para aqui, para o Liceu. Depois daqui, aqui abriu o externato académico, ou reabriu, e fui para o externato académico, do qual, com a mesma dedicação que sempre me dediquei a tudo na vida, graças a Deus, passei todos os anos, e quando chegou a altura de ir fazer o exame para poder ir para a faculdade, chegou a altura que foi no dia 24 de junho, incorporei, tive que ir para a tropa, eu e todos os colegas, porque anteriormente fazia-se um requerimento ao Ministério do Exército a pedir o atraso da incorporação só depois de acabar o curso, e naquele ano, como tinha, digamos, rebentado as guerras nos ultramares, não foi concebido, eu e todos os seus colegas tivemos que ir para a tropa, de modo que tive 58 meses de tropa, mas vinha todos os fins de semana ao Bom Barral, por isso é que eu sabia ainda onde era o Bom Barral, porque se tivesse 58 meses fora do Bom Barral, não sabia. Graças a Deus, correu tudo bem, nunca fui mobilizado para ir para onde, enfim, para onde ninguém gostaria de ir, com certeza. E quando vinha com a vontade de recomeçar os estudos, de ir para a faculdade, porque eu tinha a ambição, ainda hoje me lembro muito disso, tinha a ambição de ser médico. E já agora peço desculpa mas todos os livros que eu passei a ler e que leio, sou um apaixonado por ler livros, são todos baseados em medicina. Não uma medicina, obviamente, é uma medicina de 2 e 2, 4. Mas vou aprendendo algumas coisas e até alguns amigos, às vezes, eu lhes explico determinadas coisas que muita gente tem conhecimento disso. Entretanto, tive como primeiro emprego funcionário da repartição de finanças do Bom Barral. Que me desculpem, mas estive lá 6 meses, pedi para me ir embora porque não gostava
de lá estar. Não gostava do ambiente, não gostava de determinadas coisas que se passavam dentro da repartição de finanças. Como tal, fui-me embora e fui pedir emprego, se os meus pais saberem, para ser viajante, caixeiro viajante da Casa Hipólito. Uma sexta-feira de manhã, fui atendido por um diretor. Da parte da tarde cheguei a casa e tinha um recado, que ele telefonou, e a minha mãe disse-me: olha, telefonou para aqui um senhor da Casa Hipólito para tu na segunda-feira às 9 horas estar lá. Eu fui lá e orgulho muito disto, muito, até me comovo. Ele recebeu-me, bateu-me com a mão no ombro e disse-me: você tem aqui duas boas cunhas. Eu, Sr. Henrique, cunhas eu não tenho cá ninguém. Olha, é o seu nome, as informações que temos a seu respeito, e é o nome do seu pai, as informações que temos a nome do seu pai. De maneira que o senhor quarta-feira pode vir trabalhar. Cheguei a casa, disse aos meus pais, e o meu pai ficou desgostoso do filho dele. Podia ser um caseiro nas propriedades no campo e ser um caixeiro viajante, andar nas aldeias, nas tabernas e nas mercearias a vender os produtos que a Casa Hipólito vendia. Sentia-me orgulhoso por isso, comecei a vender muito, ia a pé de Estorninho para Camarão, o comboio das 7 da manhã, e via nos 10 da noite. E, por meio dos pinhais eucaliptais, e a estrada não era alcatroada, era a estrada também de chão. Como comecei a vender muito, eles, o carro que me deram, uma 4L nova, deram-me a possibilidade de eu começar a ir e vir no carro que eu trabalhava. Como passei a ter um nome de muito bom vendedor, esse Sr. Henrique, diretor da Casa Hipólito, tinha uma empresa cá fora com sócios com outro senhor muito conhecido, pelo menos os filhos, quase toda a gente daqueles tempos pelo menos conhecem, que eram os Campos. Um infelizmente já faleceu, o Mário Campos e o Vítor Campos, que estudavam em Coimbra, os dois médicos, e os dois jogavam a bola, o futebol, na Académica. Como tal, foi aí que começou a minha vida nos tratores. Comecei nos tratores, ele era muito conhecido, era muito meu amigo, andava muito comigo a visitar clientes, especialmente quintas, que ele conhecia aquilo tudo. E o Sr. Filipe Santos Silva começou a vender tratores. E já agora, numa demonstração em Catifica, fica próximo de Runa, uma demonstração sábado à tarde, vendi 9 tratores, embora dos pequenos, mas vendi 9 tratores. Deve ser o recorde nacional, com certeza. De modo que tenho jornais em minha casa, especialmente o jornal lá de Torres Vedras, com fotografias, o meu nome, etc. por aí fora. De maneira que depois o meu nome começou a ser conhecido como um bom vendedor, e não só naturalmente, é que me foi oferecido ser concessionário de determinada marcas em que eu arranjei um sócio no Bom Barral, éramos amigos, que Deus não sou lhe dê saúde, que era o Orlando Silva de Famões, que era funcionário na Secretaria da Câmara do Bom Barral, e os dois constituímos uma empresa chamada Francal, a Agro Bom Barralense, que começámos exatamente os dois como vendedores, a vender motocultivadores, depois os tratores da Rastozel, os Davis Brandos, que era o importador, era o JJ Gonçalves que importava os automóveis, o Morris e o Austin. E graças a Deus fomos evoluindo até que começámos a trabalhar com a Datsun, os automóveis Datsun.
De maneira que era relativamente aqui perto onde era o nosso standzinho, depois fomos para stands maiores, depois para outro maior, depois para um stand já com oficinas e depois para um outro. Depois aceitámos ou convidámos mais um outro sócio que infelizmente faleceu muito cedo, de quem éramos muito amigos, muito, a quem eu peço a Deus Nosso Senhor que eu tenha a sua alma em paz e descanse no céu, que era o Pedro Duarte Nicolau. Éramos os 3 sócios. De maneira que depois, mais tarde, agora não me lembro os anos, resolvi sair da empresa, vendi as minhas cotas e criei a Filipe Santos Silva Limitada. Só com tratores, máquinas industriais e empilhadores. Um mecânico. Vou deixar daqui. Depois estava eu numa reunião de Câmara pública, apareceu lá a secretária, por acaso era eu que estava a dirigir essa reunião, porque o Sr. Presidente estava de férias no Canadá, para onde ele ia, onde tinha a família, e eu naquele tempo não se chamava vice-presidente, dizia-se, era o substituto do presidente. E eu era o substituto do presidente e não o vice-presidente. Em que ano? Isso em que ano? Portanto, 79, 80, 80. Quem era o presidente na altura? O presidente era quem? Era José Maria dos Aguiar Guilherme. Era. Mas começou a ser vereador em 71, não foi? Entrou para a Câmara no início de Não, foi antes de 71. Acho que foi em 79. Sinceramente. O Dr. Albuquerque. O Dr. Albuquerque, em 70. Em 70, pronto, está certo. E depois foi com o Dr. Pires, com o professor Pires, exatamente. Foi, exatamente. Portanto, eu era numa reunião pública e eu disse à senhora, à secretária, digo ao senhor, que era um senhor da Peugeot, acompanhada por um grande amigo e um grande industrial e comercial do Bom Barral, que era o falecido Joaquim Alexandre, de quem eu me lembro muito e lhe devo muitos favores, e que Deus Nosso Senhor tenha a sua alma em paz, porque a Peugeot foi-lhes oferecida a eles, aos Auto Alexandres, e eles, como não, a vocação deles não era a venda, mas sim as reparações, e ele, como era muito meu amigo, como eu estava nos automóveis, levou o senhor, que era da Molcar, não era a Peugeot, era a Molcar, que importavam a Peugeot. De maneira que a secretária foi falar comigo e eu disse, hoje não posso atender porque estou numa reunião pública, não sei que horas acaba. E os senhores disseram, então digo ao senhor que nós esperamos até acabar a reunião. E assim foi. Eles esperaram, não me lembro até que horas, não é? E fui-lhe mostrar as instalações que eram por cima do posto de guarda. Para um armazém, lá havia um quintal, onde eu tinha uma oficina, onde tinha um escritório, uma secção de peças, um quintal. E eu digo assim, eu tenho instalações para isso. Tenho. Só preciso é de um stand. De maneira que eu amanhã venho cá ter consigo para fazermos o contrato e depois lá uma ideia de um stand. E o stand foi exatamente aqui no prédio do, que era na altura, coitadinho já faleceu também, o José Corado, foi ali que eu abri, digamos, o meu primeiro stand da Peugeot. Enfim, e graças a Deus, com muito trabalho, os tratores e os automóveis, comecei a vender muito. Depois comprei terrenos lá embaixo, fui comprando terrenos, fui construindo e criei a empresa que, naturalmente, qualquer de vocês conheceu, felizmente, e como tal, não obstante. O que é que recorda, já agora, já falou na Câmara, o que é que recorda dos seus tempos de vereador? Os meus tempos de Câmara, recordo-me de
muito trabalho. Que pelouros é que tinha? Pelouros tinha cultura, desporto, estradas, esgotos. São aqueles que eu me lembro. São os que eu me lembro. De maneira que fui sempre um apaixonado, mas já antes era um apaixonado por futebol, por joguei futebol, e era um apaixonado pela parte cultural. Não vale a pena explicar como é que, porquê, mas era um apaixonado. E como tal, tive esses pelouros. Havia uma equipa de futebol no Estorninho, não é? Havia, sim, senhor. Queria lá um campo de futebol e com o que lá havia, naquele tempo havia... Pinhal da Vila era o nome? Oh, Pinhal da Vila? O Cintrão é que era Pinhal da Vila? é, o seu Cintrão, é. Lá era o grupo desportivo Os Estrelas. Os Estrelas, porque éramos os melhores. Mas tínhamos uma boa equipa. Mas nessa altura quase todos os bairros Era, tinham equipa de futebol. olha só, o que é que havia? Havia o futebol, havia o jogo do Chanquilho que o meu pai tinha lá em casa, onde havia as tabernas e tapeçarias, etc. Fora. Era jogar as cartas, era depois mais tarde os tiros aos pratos, a caça, bom, etc. Tudo isso eu fiz. Fui vice-campeão nacional dos tiros aos pratos. Bom, mas perguntou-me pela Câmara, foi? Portanto, a nível cultural de Câmara, tenho algumas recordações muito engraçadas que lembro muita vez, graças a Deus. Tive, conjuntamente com a freguesia, a junta de freguesia do Valcovo, num fim de semana, fizemos lá aquilo que foi possível só com pessoas da freguesia do Valcovo. Que terminou com o rancho folclórico das Geomelas. Mas antes disso, cantou-se o fado, dançou-se, fez teatro, tudo só com pessoas da freguesia do Valcovo. Devo dizer, foi sábado e domingo. No domingo, quando acabou, chamaram-me ao palco para eu ir discursar. Eu discursei, não fui capaz de acabar e nem fui capaz de discursar a chorar. E então propus na Câmara para fazer uma semana todos os dias, cultural, aqui embaixo, onde pouca gente, o anfiteatro, isso para mim era uma paixão, o anfiteatro, o auditório, ali, era uma paixão para mim. E então propus à Câmara e foi aceito. Eu expliquei, mas não é sempre a mesma coisa, são coisas totalmente diferentes. E então convidei o Sr. Delmar Lara, convidei o pai do doutor, como é que ele se chama? Do pai do doutor Gabriela, que eram pessoas, e mais uma pessoa ou duas, ligadas à cultura, e uma senhora que eu não me lembro, que era ali dos lados do Pó, desses lados, com quem... E então... Um conseguiu arranjar em Castelo Branco um conjunto, que agora não me lembro, gratuitamente, a Câmara só pagou. O outro conseguiu arranjar, não sei onde, outro conjunto de qualquer coisa, tudo diferente. E terminou, e o Sr. Filipe, sempre teve jeito para isso, é que era o locutor. Eu é que fazia a apresentação, eu é que depois que agora segue-se não sei o quê, eu é que era o locutor sempre, mas em tudo. Era sempre eu que... Era o porta-voz. Eu, por exemplo, ainda fui 2 vezes à rádio comercial, porque cheguei a ter a mania de lá
Duas. Os locutores. Exatamente. E eles queriam que eu lá ficasse. Mas depois tive alguém que me disse, epá. E eu desisti. Depois ainda não falaram na televisão. Bom, que era aquilo que eu gostava, falar para o público. Eu falar para 10 pessoas ou falar para 10 mil, para mim era igual. Adorava. Bom, e então, aqui embaixo. Sempre cheio. Pronto, sempre cheio. Pode ser um exagero da minha parte, né? Mas pronto, muito repleto. E ele vai a vender o meu peixe antes de começar, depois o que foi, depois o que é a seguir, depois no fim e tal, para fora. Acabou no domingo, e nós na terça-feira, segunda ou terça-feira a seguir, tivemos reunião de Câmara. E há um colega meu, e eu perguntei aos meus colegas, isto foi no último mandato, foi no meu último mandato, foi. Não foi no segundo mandato, foi. E eu perguntei aos colegas, ao Sr. Presidente, aos colegas, qual era a opinião, se tinha corrido bem, se não tinha e tal. Pá, todos correu muito bem. E então quem veio finalizar, no domingo, ainda quando a vez na televisão, pá, lembro-me sempre disso, que era chamada Ágata, ainda vai à televisão, não é? Ágata, não é? Era. E então esse meu colega disse assim, pá, foi tudo maravilhoso, tudo. Agora no domingo, pá, aquelas pernas da Ágata. Bom, eu por acaso ontem, eu ouço às vezes na televisão, não é? Eu lembro-me sempre disso, não é? Eu escrevi aqui, podíamos lembrar o nome dela, não é? Ora, Também tinha o pelouro das feiras, não era? também tinha o pelouro das feiras, tinha sim senhor. Tinha o pelouro das feiras, tinha sim senhor. Portanto, que este quadro que está atrás de si, da Feira de Agosto, foi organizado por si. O que era esta Feira de Agosto? Como é que era a Feira de Agosto? A Feira de Agosto é lá em cima, era naquele Mas espaço. como é que era? Era uma feira em que se vendia, pá, se expunha tudo, desde os porcos, desde os carneiros, desde tudo, bois e vacas. Eu, por exemplo, cheguei lá a estar com exposição com tratores também, não é? Era tudo, não é? Vendia-se roupa a metro, aquela roupa a metro, não é? Vocês não sabem o que é isso, mas o meu pai tinha um estabelecimento lá na aldeia e também vendia dessa roupa a metro, que era. Agora não, agora é tudo feito. Naquele tempo vendia-se a metro, praticamente era quase tudo. Não era, digamos, uma feira como é hoje. Não é? Também tinha divertimentos? Não. Passou Não a ter anos mais tarde? Sim. Não tinha. Pelo menos como lembro, não tinha. Não tinha. Se me permitem, embora não tenha, mas foram duas coisas que ficaram também marcadas. A Associação Cultural da Delgada e do Posto estavam encerradas. E eu pedi reuniões fomos fazendo reuniões e conseguiu-se arranjar uma direção para que se abrisse, digamos, quer uma, quer outra. Lembro-me perfeitamente quando se abriu a da Delgada, quando fui convidado, estava cheio e puseram lá em cima no palco, portanto, a discursar, a agradecerem-me e tal, se não fosse eu, e no pó foi mais ou menos a mesma coisa, não é? Na parte esportiva, parte culturais tinha mais coisas, mas pronto, também teríamos aqui o resto da tarde. Na parte esportiva, uma das coisas que me marcou muitíssimo, e me sinto muito orgulhoso por isso, foi as 12 voltas ao Oeste. Minha iniciativa, em que
fui convidar reuniões em 12 câmaras, que é à volta. O Barral, o Cadaval, a Lourinhã, Peniche, Torres Vedras, Azambuja, Alcobaça, Marinha Grande, Caldas da Rainha, Rio Maior, Alenquer e Nazaré. E eu telefonava, ia lá a reuniões, mais que uma vez, não é? E então... Isso na década de 70 ou já em 80? Não, na década já de 80. Já de 80. Em 79. Foi em 79. Em 79. Tive muitos colaboradores, como é óbvio, não só da Câmara, como fora da Câmara, não é? Amigos que eu tinha, que era preciso muito trabalho, e tive na Câmara. Não sei se, mas isso depois vocês entenderem, não é? Portanto, ela era a secretária do Presidente, que era, chamámos a Isabelinha, era Isabelinha, pois, Isabelinha, pá. E como tal, ela depois passou também a ser a minha secretária das 12 voltas ao... aquela senhora fartou-se de trabalhar. E o marido, coitadinho, ainda era vivo, e ele, acompanhava também. Tinha essa amabilidade de acompanhar, porque havia reuniões noturnas nas outras câmaras, não é? E como tal, não só ela, naturalmente, e eu também não queria, ele ia connosco. Só uma vez na Azambuja, que ela não pôde ir, então foi a Celinha, essa reunião. De maneira que foi um êxito, e então era para depois as outras câmaras continuarem. E devo-vos dizer que sobraram 34 contos. Teve um lucro de 34 contos. Foi depositado na Caixa, aqui na Caixa Geral de Depósitos, e era a Isabelinha que era a tesoureira e era eu. Tínhamos que assinar aquilo. E aquilo foi depositado. E havia uma deliberação, não é? Que o dia que se sobrasse algum dinheiro seria depois para dar à Câmara que efetuasse depois as outras voltas a seguir. De maneira que foi depositado aqui na Caixa Geral de Depósitos. A Isabelinha tinha que assinar e eu tinha que assinar. De maneira que a Câmara do Cadaval é que ia fazer, mas depois desistiu e nunca mais ninguém. De maneira que eu aqui há uns 3, 4 anos, 5 anos, não faço ideia, fazia uma confusão, não é? E fui ali a conta das 12 voltas, estava exatamente as 12 voltas ao oeste. Não temos cá conta nenhuma dessas. Eu tinha lá nas minhas coisas um papel, os depósitos. Mas tem, a conta está aqui. Não, já desapareceu. E eu não quero, Deus me livre, não é? Mas só para mim, tenho a minha ideia quem é que eventualmente, que na altura trabalhava lá dentro. Também, portanto, fez parte do Bom Barrelense e também do ciclismo, não era do ciclismo? Eu? Sim. Bom, isso, se vocês quiserem, posso-vos... Portanto, os cargos oficiais que desempenhei, fui presidente da Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Ciclismo. Vice-presidente, portanto, eu digo vice-presidente, mas já há bocado disse. Na altura dizia-se era substituto do presidente. No primeiro mandato democrático não era vice-presidente, depois passou a ser. Mas era, eu pus aqui, portanto, vice-presidente, ou como entendem, e vereador da Câmara do Bom Barral.
Portanto, os mandatos totais foram 5 mandatos, não foi a totalidade, é óbvio, porque no tempo antes não se fez o tempo todo. Presidente da Assembleia Geral do Sport Clube Escolar Bom Barrelense. Vice-presidente da direção do Sport Clube Escolar Bom Barrelense e vogal do Sport Clube Escolar Bom Barrelense. Presidente da Assembleia Geral da Associação dos Agricultores do Oeste. Nem vocês sabem o que é isso. Fundador da Associação de Caçadores e Pescadores das Freguesias de Bom Barral e Valcovo, que ainda existe, felizmente. Pescadores também? Era. E foi o falecido Zé Guilherme que disse, pões pescadores, caçadores, mas pode haver algum pescador que também queira ser sócio. Pronto, e eu pusemos pescadores também. Presidente da Assembleia Geral da Associação de Caçadores e Pescadores das Freguesias de Bom Barral e Valcovo. Presidente da Direção da Associação de Caçadores e Pescadores das Freguesias de Bom Barral e Valcovo, há alguns 28 anos. Presidente da Assembleia Geral da Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Estorninho. Que também evaporou-se. E também, portanto, isso que tenho aqui agora estava a patinar um bocadinho. Fiz parte da comissão da Procede do Bom Barral. E então, o meu trabalho mais, quem coordenava aquilo, quem projetos, etc. para fora, eram os engenheiros e arquitetos do GAT. Não sei se era do vosso tempo o GAT, que era nas Caldas da Rainha. De maneira que eu aqui ia lá, ou quando eles cá vinham e que os atendia, mas pronto, tudo quanto havia, eu fazia parte da associação, mas uma das minhas responsabilidades era realmente esta. Uma das coisas que ainda hoje me está atravessado foi no último mandato, não sei se não foi no último mandato, não senhor, foi antes. O campo de futebol era para ser feito ao pé do, lá acima onde é o pavilhão, aquele espaço ali, era para ser feito o novo campo de futebol. E nós mandámos fazer o projeto e lembro-me tantas vezes disto. E vinha incluído no projeto a pista de ciclismo. Ora, o Bom Barral, ciclismo, eu era, quer aqui, depois já vos conto o resto, eu propus à Câmara, aos colegas, para que fosse retirada a pista de ciclismo. E o coitadinho, o falecido, Deus Nosso Senhor tenha a alma dele, foi sempre um bom barralense, não um político, mas um bom barralense, como sempre todos fomos, menos no último mandato é que havia um, esse era político, único, o resto era tudo bom barralenses, e havia políticos, sabem? E ele diz-me assim, Zé Adão, foi, estou bom barral, mas aqui para ciclismo, tu és o homem aí, pronto, eu depois tomei conta da equipa de ciclismo, obrigaram-me a isso. E eu disse, Zé Adão, já não se justifica, porque o Sporting já acabou com a pista, o Porto já acabou, o Sangalho já acabou, o Alperça já acabou, o Tavira já acabou, não faz sentido, custava 12.500 euros. Pista de ciclismo, portanto foi retirada, ficou a pista de atletismo. De maneira que depois houve alguém que resolveu, no outro mandato, eu já não fiz parte, fazê-la na Lourinhã, quase Lourinhã, no campo de futebol. Mas enfim, tenho que respeitar, porque sou democrata. Há bocadinho eu fiquei curioso por causa dessa história das equipas de futebol. Portanto, o Sr. Filipe era capitão da equipa de Estorninho. Que equipas é que havia na altura? Havia algum campeonato? Todas as aldeias, salvo raras exceções, mas havia exceções, não é? Mas não era campeonatos, havia torneios. Torneios, taças, não é? E depois jogávamos.
Pá, depois havia, enfim, havia equipas ou jogadores pá, que não tinham determinada disciplina e eu, por exemplo, assisti a determinadas, enfim, atitudes contra a minha maneira de ser, porque aquilo era para nós nos divertirmos e não para andarem lá, enfim, uns aos outros. Ninguém gosta de perder, nem Mas também haviam empresas que tinham equipas de futebol ativas, não é? Também havia. Lembra-se das equipas que havia, assim? Eu? Que equipas é que nós tínhamos aqui no Conselho? Olha, eu joguei no Estorninho, joguei no Valcovo, no Bom Barral joguei para o Bom Barrense e jogava aí para o colégio, para o estanato académico. A Colombeira, na Colombeira também joguei, na Delgada também, lá em cima no Bacalvo também, o nosso concelho, no Sagnal, que tinha lá, pronto, era um campo assim um bocado, mas tinha também, na Portela, também lá no meio dos Pinheiros, mas também tinha lá um campo de futebol. O nosso concelho. Na Zamejeira também tinha. Samamed, fui lá várias vezes jogar, porque eu era uma espécie de um burro de aluguer. Como era um bom jogador, então chegava. Eu na Delgada uma vez, isso não está. Há lá um torneio na Delgada, e então eram 4 equipas. E o Estorninho vai jogar com a Delgada. E o Estorninho ganhou a Delgada. Desculpa, não foi a Delgada, a Colombeira, peço imensa desculpa. Ganhou 1-0, ficou apurado depois para a final. E o Sr. Filipe depois teve que jogar para a Delgada contra uma equipa das Caldas. Deixaram ir para o outro lado. De maneira que depois foi o Estorninho jogar com a Delgada, a final, e o Estorninho depois ganhou a Delgada. Há bocadinho também estava a falar do campo de futebol, as próprias pessoas é que criavam. Nós lá no Estorninho, o terreno era ali dos Tregosos, do Sanhal. O meu cunhado, eu não era meu cunhado, tinha uma bulldozer, e então foi lá, ele lá foi endireitar aquilo. Pá, era um campo pequeno, não é? Não era lá nenhum campo como raramente havia aldeias que tinham assim bons campos, não é? Era tudo, a Delgada tinha um campozinho muito jeitoso, não muito grande, mas jeitoso. A imagem de Nossa Senhora veio ao Bom Barral visitar várias aldeias. E então vai de Casalinho para o Estorninho. Há um caso muito importante, porque choveu em quase todo o percurso. Quando a imagem chegou ao Estorninho, deixou de chover. O bispo, que era na altura o Padre Traquina, a quem muito nós devemos lá a capela, a igreja, ele citou isso, eu tenho lá, mesmo nos jornais, assim, chegaram ao Estorninho e deixou de chover. Bom, fez-se lá uma missa, que é mais no Lar, e quando foi cá em cima, à despedida, estou naquele largozinho, por acaso está em ata da Câmara que José Manuel Vieira citou isso, tá, eu tenho isso guardado. Eu disse para o Padre Traquina: Sr. Padre, o meu falecido pai, que ele era, pronto, não dava todos os dias, mas era uma pessoa muito católica e tal. E então o meu pai dizia: nunca se faz chegar nenhuma igreja no Estorninho, porque é tão pequeno, mas se fizesse, eu gostava muito de oferecer o terreno para fazer a capela. E, pá, aquilo ficou-me cá, mas ficou-me cá gravado, não é? Precisamente onde, na despedida, foi ali
naquele largo, não é? Eu tinha esta conversa com o Padre aqui no Soares. Eu vou convocar aí a malta toda, uma reunião, para ver se a malta tem. Faz isso, se quiseres eu venho cá também. Não, a primeira reunião, não. Pá, convoquei. As pessoas que quiseram ir foram, foi na minha garagem. E já faleceu o que era o meu cunhado, o Júlio Bernardo, que ele era construtor. E vem mais o primo Will, mais dois ou três. Vieram cá acima medir aquele terreno, que aquilo era assim, um bico. Era onde se punha ali as lenhas, as restos de lenhas e tal. Eles foram à passada e então o meu cunhado assim, aquilo lá em cima dá perfeitamente para isso. No outro dia falei com o Rui Viola foi lá, levou alguém com certeza, Sr. Filipe, dentro de 2, 3 dias eu lhe dou aqui uns riscos. Ele faz-me uns riscos, e eu, novamente, uma reunião com as pessoas lá. Pronto, e houve pessoas que aderiram, outras não aderiram, não é? Houve uma equipa que aderiu, Padre Traquina, hoje Bispo Traquina, aderiu de maneira, não é? E começou-se a fazer. A minha mulher e outras andarem a vender rifas aqui para o Bombarral e para as aldeias todas, fazer-se almoços, fazer-se jantares, para aí fora, não é? E fizemos um projeto. Aí que recebemos, da parte do Estado, do Ministério da Administração Interna, na altura era contos, 12 mil, não, 12 mil. Esse era. Olha, se era. Pronto. E a Câmara deu 6 mil. Mas acho que era quantos é. Pronto. De maneira que o resto, o Sr. Filipe foi aos amigos dele, ao Zé Manuel Pacheco, pedir tijolo, foi à Cerâmica Torrense pedir tijolo, foi à Cerâmica não sei de onde pedir tijolo, pedir telhas, pedir não sei quantos. E todos diziam, quantas caminhonetas é que são precisas? Calma. Eu ainda nem sei quantas são, mas eu também não quero que, por exemplo, o Zé Manuel Pacheco, que dávamos muito bem, eu não quero que tu deixes tudo, dás algum, se for preciso, dou-te todo. Cheguei à Cerâmica Torrense, a história é a mesma, porque era muito amigo do engenheiro ali de cima, e do pai dele, e dos tios e tal, a mesma história. Ali à Ciprol, cimento. E nós não quisemos, tudo só dão. Pronto. Disseram mais ou menos, o tijolo foi dado, as telhas foram oferecidas, o cimento não foi todo oferecido. A nossa despesa, foi toda depois a outra parte interna, não é? Mas que, felizmente, dentro da verba angariada com as vendas das rifas, os almoços e jantares, que era constantemente, ainda sobrou dinheiro. Graças a Deus, ainda temos dinheiro. E assim se fez. Assim se fez a capela, que é efetivamente um orgulho, muito especialmente para mim, com uma homenagem muito grande, Deus não se me ouça, ao meu pai, por aquilo que ele dizia, se um dia se fizesse, nunca se faz, mas se fizesse, eu gostaria de dar o terreno. E aquele terreno era dele, embora nas partilhas já fosse meu. Portanto, eu ofereci o terreno, e mais a minha mulher, mas como se fosse o meu pai que tivesse oferecido. A minha vinda para a Câmara tinha 29 anos, de modo que eu não queria. O Dr. Albuquerque, Chorápio, Zé Pereira Bernardino, era muito amigo do meu pai, e foram lá um dia falar com o meu pai para falar comigo, para me convencer. Eu disse, sentia-me novo demais, eu achava que tinha que ser pessoas com mais idade para. De maneira que acabei por aceitar. Vim com os colegas extraordinários,
que era o comparada, que faleceu muito cedo, infelizmente, que era o genro do Artur Rato. Graças a Deus ainda é vivo o António Ferreira Jorge, estivemos juntos. O outro já faleceu, que foi o Henrique Cortes. Era uma equipa do Bom Barral. Agora nós, naquela altura, não tínhamos, digamos, condições, meios para poder fazer muita coisa. Não havia. Porque a Câmara tinha, creio que, um macho ou um cavalo, ou coisa que o valha, e uma carroça, e tinha um trator pequenino e uma massa Ferguson, e um box, e, portanto, não poderíamos fazer muita coisa, né? Não havia instalações, fazíamos aquilo que era possível, mas praticamente não muito. De maneira que depois vem a democracia, o 25 de Abril, em que se deitaram muitos foguetes, em que festas, fez coisas maravilhosas, mas também se fizeram coisas. E eu, sinceramente, como nunca fui político, não sou, eu sempre tive 2 partidos na vida, sempre, e ainda hoje só, que é o meu país, que é Portugal, e é o meu concelho, que é o Bom Barral. E o que é verdade é que, quando veio a democracia, nas primeiras eleições democráticas, fui convidado por 2 ou 3 partidos e por uma questão de amizade com 2 ou 3 pessoas do CDS, eu acabei por aceitar o CDS. Acabei o CDS e disse, mas olhem que há uma coisa que fique já assente. Se não se ganhar com maioria absoluta, eu não quero maiorias absolutas com ninguém, não quero coligações com ninguém. Que eu saio logo de imediato, não quero. E havia, tomem nota, havia, vocês devem se lembrar com certeza, né? Políticos, por exemplo, o falecido José Célio, toda a vida dele foi sempre o partido, dava a cara, dizia que era, mas era um indivíduo extraordinário, de uma honestidade. O Zé Adá, igual. Pronto, eu falo nestes, que é que eles mais me marcaram. De modo que não houve maiorias, eu disse aos do CDS, eu aceito, mas como independente. E se vocês fizerem algum cartaz ou coisa que o valha, eu quero, se puserem lá o meu nome, põe o meu nome em letras pequenas e põe o independente em letras maiúsculas. Lembram-me tão bem disto. E toda a minha vida, eu me orgulho dos anos todos que estive na Câmara, haja alguém que seja capaz de me apontar que eu tenha tido uma decisão política em termos partidários. E quando nós tomámos posse, eu disse assim, meus amigos, acabámos de tomar posse, cada um tem o seu clube, tem a camisola do seu clube vestida, mas eu fazia-vos uma proposta. Diz o falecido José Adá assim, então Filipe, qual é a proposta? Era nós agarrávamos nas camisolas dos nossos clubes, mandávamos ali para aquela janela toda para a rua e vestíamos a camisola do Bom Barral. Todos apertaram a mão e toda a gente, e devo-lhes dizer, sempre, só no último mandato é que realmente havia um indivíduo que era só o partido, é só o partido. Não vou citar nomes, não vale a pena, né? Enquanto a partida ele tinha pelo menos um colega do partido dele, que até esse colega, se exaltava com ele, porque ele dizia-lhe, nós estamos aqui para defender o Bom Barral, o nosso concelho, e não para defender o partido que nós representamos. E houve até uma história, que eu às vezes me lembro e fico triste. Essa pessoa falou tão agressiva e ofendeu tanto o presidente na altura, não é? O falecido Zé Maria Ousar Guilherme, e o vice-presidente era o Sr.
Armando Rego, que era uma pessoa, como toda a gente sabe, né? Estava ao lado dele. E nós reuníamos, não era público, era uma reunião, naquela uma mesa que lá havia privada, né? E ele, o outro senhor, estava ao canto da mesa, começa a ofender o presidente, e ele, uma calma bestial. Para o senhor Armando Rego, que era uma pessoa também calma, perder os sentidos, agarrou numa cadeira parecida com essas, pá, e mandou-lhe o pé da cadeira, bateu no meio da mesa, partiu-se e não o atingiu. De maneira que, infelizmente, foi a pior cena que eu assisti, digamos, em todo o tempo que eu estive efetivamente na Câmara. Devo dizer que me orgulho muito, não só, naturalmente gostaria de fazer muito mais, conjuntamente com os meus colegas, como é óbvio, não é? Porque não era eu que fazia as coisas, decidi fazer, era sempre de bom acordo com os meus colegas, sempre tive o apoio dos colegas todos, com exceção desse tal que esse é que não coordenava muito, e digamos, depois a minha vida não, graças a Deus, não permitia, pá, não tinha hipótese, porque já era dia e de noite e eu, por exemplo, na minha vida tinha uma secretária, pá, que saía às 7, 7h30 e às vezes, coitada, almoçava, jantava com a família, pá, e quando era aí 9h, 9h30, ia para lá outra vez. E saíamos lá, é verdade. Deus Nosso Senhor, a ela e à família, pá, devo-lhe muitos favores, pá, porque nem toda a gente fazia o que ela fazia, nem a família, se calhar, autorizavam para que ela fizesse o que ela fazia. Não é? Já agora, no seu tempo de vereador, consegue destacar algumas decisões que considera importantes para o Conselho? Do tempo em que esteve na Câmara? No âmbito das decisões de... Sim, camarárias. Consegue destacar algumas assim mais importantes? Epá, eu, por exemplo, começando algumas pelo princípio, não é? Eu lembro-me, por exemplo, tenho algumas, por exemplo, o Largo de Samamed, onde tem a igreja, aquilo era um rio, uma regueira, onde corria tudo. Era um cheiro, para que era uma coisa tremenda. Aquilo era uma coisa horrível. E então vieram cá alguém pedir à Câmara, pá, e não se pedia, porque não havia capacidade e tal. De maneira que eu depois falei com os meus colegas, novamente, fomos lá ao local e todos verificámos que realmente aquilo que era um cheiro tremendo. E fomos arranjar aquilo. É uma daquelas que eu me lembro muita vez. O Sintrão, as ruas do Sintrão eram assim, eram rios. Havia aquelas celeiras para as pessoas entrarem para dentro de casa, não é? E eu fui lá a ver, fui lá com mais um colega ou dois, pus na cama, foi logo aceito. Nós, não foi alcatroada, atenção, era pó de pedra. Aquilo pó de pedra, fez-se umas valetas de cada lado, foi outra coisa, outro orgulho grande para mim. Também isso. Felizmente tenho muitas. O alargamento do campo de futebol do Valcovo. Havia terrenos que estavam arrendados a um senhor do Valcovo que eram da Câmara. E era preciso mexer naquele terreno. E havia lá, dois senhores já tinham, sim senhora, e havia um senhor que, muito renitente. E eu, ao fim do dia, fui lá à casa dele, ainda lá está a casa, tem uma varanda, uma portazinha de entrada, o senhor mandou-me entrar, falei com ele, e eu sei que tenho os pés tão leves, e se não fosse tão novo como era na altura, pá, tive que saltar. Soltei o muro, porque ele queria por causa de... Mas depois conseguiu-se que ele
efetivamente deixasse o terreno e foi o alargamento do campo de futebol. Quando foi o alargamento, quando foi a inauguração do campo, eu já não estava na Câmara. Já tinha saído, foi no mandato depois a seguir, eu já tinha saído. E não me esqueço, está registada na minha memória, que me orgulhou muito, muito. Eu não estava na Câmara e a direção de lá convidaram-me para ir à inauguração do novo campo de futebol e pediram para eu ir discursar. E ele lembra-me perfeitamente de eu ir fazer esse discurso. Aquelas para que, claro, tenho muitas, graças a Deus devo dizer que tenho muito mais positivas do que tenho negativas. Mas muito mais. Muito mais. Fechamos com uma pergunta de uma mensagem. Para fechar aqui a entrevista, que foi uma entrevista... Claro, não vou falar, naturalmente, as estradas que foram feitas, por exemplo, não sei se a estrada, por exemplo, para a minha aldeia, era de chão, mas depois no tempo do José Pedro Bernardino e do falecido Palmiro, lembro-se que era dos bombeiros, não é? Que ele era vereador ou vice-presidente, alcatroaram aquilo, mas com 2 metros de largura. De maneira que o nosso mandato, aquilo depois estava muito degradado, foi, digamos, alargada, não é? E tenho uma, não me esqueço, foi aprovada na minha casa, fizemos uma reunião, começou às 9 horas, acabou às 3 da manhã, na minha garrafeira, foi feito lá o almoço, foi o Presidente da Câmara que fez, o falecido, foi o staff todo da Câmara, lá para a minha garrafeira, como se fosse uma reunião ali. E então ficou lá decidido, ali à saída do Bom Barral do lado esquerdo, aquilo não se podia construir, era uma zona... Cheias. Leite de cheia. Pronto, não se podia construir. E nós decidimos naquela noite que se pudesse construir. Decidimos que a zona industrial fosse onde é, mas fosse até ao fim das vinhas. Não sei se estão a ver quando acaba a vinha do Cajuão, não é? E então há um colega, mas de outro partido, do PSD, que foi o Manuel Quintino, não sei se propôs, eu acho que foi extraordinária, para que até o fim da zona industrial a estrada fosse mais larga, admitindo que a zona industrial que ia desenvolver, e como tal havia muita passagem, digamos, dos caminhões, e como tal havia necessidade, que eu acho que foi uma proposta extraordinária, se de facto aquilo tivesse desenvolvido. E, por exemplo, eu lembro-me de uma fábrica que queria vir para ali e dava X cada metro, e um outro senhor da oposição, do último mandato, que eu não vou dizer quem, impôs de tal maneira, várias vezes, havia uma diferença de 50 escudos por metro quadrado. E essa fábrica, que nós aqui nem nem desatávamos, de início empregavam logo 64 trabalhadores. Lembro-me perfeitamente disso. E então, em Castelo Branco, a Câmara ofereceu o terreno e eles foram para Castelo Branco. Então, de facto, tem assim muitas coisas, mas assim, por exemplo, a estrada para o Estorninho foi alargada, estava nesse dia quase a passar, por exemplo, do Estorninho para Camarão, não é? Aquilo era a estrada também de chão, só lá passavam os carros os machos, os carros de bois, não é? Também foi feita nesse tempo, não é? E agora, muitas, né? Por mal também, né? Portanto, era de uma
Uma das coisas que também sempre, e ainda hoje, eu sempre apreciei e dava muito valor a iniciativas da juventude. Ainda hoje, a juventude para mim é uma alegria, uma felicidade. Quero dizer, por exemplo, não queria, espero que nem todos não se magoam, eu fico feliz ver, por exemplo, miúdos na banda, que é outra coisa que eu... Na banda, eu fico feliz ver os escuteiros, por exemplo, também têm muitos miúdos. O futebol, por exemplo, os miúdos, onde... deixava uma mensagem muito sincera, muito honesta, com muita lealdade e com muita sinceridade, para que todos os miúdos e miúdas fossem felizes na vida e que alcançassem todas as ambições que têm e que, inclusivamente, algumas seguramente com a iniciativa dos pais, e certamente que os pais só darão bons conselhos aos filhos e só desejam que eles tenham felicidade e que pratiquem, seja aquilo que for, e que tenham o maior sucesso na vida. Portanto, é a mensagem que eu deixo para todos os miúdos e miúdas, para os jovens, digamos assim, que sejam muito, muito felizes, quer na sua juventude, quer no seu futuro de adultos, que sejam felizes em tudo, naquilo que programam, e Deus Nosso Senhor e Nossa Senhora Fátima os acompanhe a eles em tudo e que os ajudem, porque eu, graças a Deus, tenho 4 netas, felizmente, e orgulho muito das netas que tenho. Na banda, nas patinagens, algumas já na faculdade, outras já acabaram o curso, outras, portanto sou um avô muito feliz e gostaria que todos os avós fossem tão felizes como eu sou, e todos os pais e toda a família, com certeza, sentissem a mesma felicidade que eu sinto. Muito obrigado a todos e Deus Nosso Senhor vos acompanhe e Nossa Senhora de Fátima.